Bem-vindos ao Barreiro e bem-vindos ao Arquivo dos Portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra. Nós instalamos aqui no Barreiro, neste espaço, na Baía do Tejo, há cerca de um ano. Conseguimos reunir aqui um espólio fantástico que retrata toda a atividade portuária e evolução da ocupação humana das frentes ribeirinhas do Tejo e Sado ao longo de mais de um século. São, ao todo, cerca de 4.000 metros lineares de arquivo, incluindo mais de 4.000 plantas, que dão-nos a ideia da evolução de todo este território. Para nós, a decisão de nos instalarmos no Barreiro foi natural e teve muito que ver com o caminho que este território, em particular da Baía do Tejo, tem feito ao longo dos últimos anos, com a instalação de entidades congêneres, como a Efêmera, o Arquivo da Fundação Amélia de Mel, o Arquivo da Baía do Tejo, o Arquivo da Câmara Municipal do Barreiro, que nos permitiu começar a construir a ideia de que era possível fazer no Barreiro e construir aqui em conjunto algo que não existe noutro local no nosso país. Um fundo único de arquivos que no seu conjunto dão a conhecer de forma ímpar e inultrapassável o que foi a evolução da atividade económica, da ocupação humana, da atividade portuária neste imenso território que é a área metropolitana de Lisboa. Para nós é um prazer juntarmos-nos às comemorações do Dia Internacional dos Arquivos, em conjunto com estas entidades que são nossas parceiras, e darmos a conhecer a um público cada vez mais alargado o espólio à nossa guarda e aquilo que gostávamos que fosse feito com ele ao longo do tempo. Dá-lo a conhecer a investigadores, dá-lo a conhecer à população em geral, trabalhá-lo e de fazer deste espaço também um polo de conhecimento, um polo de divulgação de informação e um grande local de encontro e de trabalho em torno da memória, no nosso caso em particular da memória portuária e do enorme futuro que ela ainda tem e tem de ter numa região onde ela foi sempre marcante. O conjunto de informação que aqui temos é de facto enorme, abrange plantas, abrange documentação diversa e retrata, como já vos disse, a evolução destes dois territórios, por isso frentes ribeirinhas de Tejo e Sado, ao longo de mais de um século. Todo o século XX, uma boa parte do século XIX. Dois exemplos da documentação importantíssima que aqui temos. Um que faço questão de mostrá-lo com uma ligação direta ao Barreiro. É uma planta onde se consegue identificar perfeitamente toda a área portuária, que teve uma ocupação intensa no contexto da CUF, da Quimigal, ao longo de todo o século XX. Aliás, o Barreiro continua a ter hoje atividade portuária e uma atividade portuária relevante no contexto do Porto de Lisboa. E um segundo documento com características diferentes, onde podemos ver o auto de recepção definitiva de 1934 das obras de alargamento do Porto de Setúbal. Todos os processos estão connosco, todos os processos estão disponíveis aqui nas instalações do Arquivo dos Portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra. O nosso maior gosto é que possam consultá-los, é que possam conhecê-los, que possam trabalhar sobre eles e tornar cada vez mais este conhecimento, este conjunto vastíssimo de informação, tão disponível quanto possível, tão conhecida quanto possível e o mais divulgada que ela possa ser. A história portuária da área metropolitana de Lisboa é essencial para o conhecimento da evolução deste território ao longo dos últimos séculos. Por isso, aquela que assumimos como a nossa missão principal é guardá-la, promovê-la, dá-la a conhecer e trabalhá-la. Olá, o meu nome é Inês Jaque. Estou aqui para assinalar o Dia Internacional dos Arquivos. Estamos aqui no Arquivo dos Portos de Lisboa, Sesimbra e Setúbal. Estou aqui a convite da Câmara Municipal do Barreiro. Este arquivo fica no Barreiro. Vamos ver uma
coreografia, eu sou bailarina e coreógrafa, que tem a ver com estes ciclos, com os arquivos e a água, o mar, e espero que gostem.